Olá, gente. Então, como eu mencionei aí na sala de aula virtual, a gente vai terminar de fechar o capítulo, tá? A unidade, né? Falando aí de moluscos, tá? Então, a gente tratou aí um pouquinho dos vermes, né? Fizemos aí alguns exercícios, fizemos uma atividade falando sobre os vermes aí, os três grupos, né? Sobre vermes, os plateumintos, né? Mateumintos e os anelídeos. E aí faltou fechar moluscos, então por isso que eu estou gravando essa aula, tá bom? Sobre moluscos aí. A ideia é que vocês assistam essa aula, conforme eu mencionei, né, e façam aí os exercícios referentes a essa unidade aí, né? Todos os exercícios aí referentes a essa unidade, da qual eu já passei as páginas para vocês fazerem, tá bom? Aí a gente vai corrigir na próxima semana, obviamente, né? Vou fazer a correção com vocês. Então, quem são os moluscos aí, né? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse grupinho aí. Os moluscos, eles são seres aí de corpo mole e não segmentado, não dividido, né? Isso quer dizer, alguns desses animais que fazem parte desse filo, né, dos moluscos, eles têm uma estrutura rígida, conhecida como conchas. Acho que vocês já ouviram falar sobre as conchinhas, né? Acho que todo mundo já pegou conchinha na praia. Enfim, essas conchas aí desses animais, elas têm a função aí de proteção, tá, para eles e também de evitar a perda de água aí para o ambiente. Lembrando que só alguns moluscos têm concha, não são todos, tá? Esse grupo aqui eu tenho tanto animais aquáticos como terrestres, né, úmidos, ambientes terrestres mais úmidos. Então, jamais vou encontrar um molusco no deserto, tá certo? Eu vou encontrar eles se tiver no ambiente terrestre, esse ambiente terrestre vai ser mais úmido. E por causa disso, o tipo de respiração vai diferenciar de um para outro. Então, para os aquáticos, eles vão respirar por brânquias, a respiração é branquial, enquanto para os terrestres, eles vão fazer a respiração cutânea, que é a respiração pela pele, tá? Todos eles aqui, assim como acontece com os anelídeos, né, e tudo mais, são protostômios, né? Ou seja, eles têm sistema digestivo completo, né, com boca e ânus, isso que eu quero dizer com sistema digestivo completo, que tem boca e ânus. Entretanto, né, quem se forma primeiro lá quando o molusco é embriãozinho? A boca, tá certo? A boca, né? Como a gente já viu nos anelídeos aí também, são protostômios, tá? Então, primeiro se forma a boca e depois se forma o ânus, lá quando eles são apenas um embriãozinho. Aí eles são chamados de protostômios. O sistema circulatório do tipo aberto, tá? O que quer dizer isso, né? Novamente, quer dizer que o sistema, os nutrientes aí, enfim, né? Eles são levados aí por vasos, né? Mas eles caem na cavidade corpórea. Aí eles entram em vasos de novo, caem na cavidade corpórea de novo. Então percebam que não é fechadinho dentro de vasos sanguíneos, né? É aberto, tá certo? Vasos sanguíneos caem na cavidade corpórea, vasos sanguíneos caem na cavidade corpórea de novo. Isso é um tipo de sistema circulatório aberto, tá? Quanto à reprodução, a maioria aí das espécies são dioicas, ou seja, tem sexos separados, né? O sexo masculino e o sexo feminino separado em organismos, né, separados. Então tem a fêmea e tem o macho em organismos distintos. E a fecundação aqui pode ser interna ou externa. A fecundação, lembrando que é o encontro dos gametas. Então, os gametas eles podem se encontrar tanto no corpo, feminino no caso, quanto fora do corpo, tá? E quem são os moluscos, né? Os principais exemplares aí de moluscos? Os caramujos, as lesmas, ostras, polvos, lulas. Então, é um grupinho bastante diversificado. Quanto à estrutura corporal desses animaizinhos, eles podem ser divididos aí em três partes: a cabeça, os pés e uma parte chamada de massa visceral. A cabeça é onde vai ficar os órgãos do sentido desse animal. Já os pés vão servir para locomoção e eles podem ser substituídos em algumas espécies por tentáculos. Enquanto a massa visceral é onde eu vou encontrar todos os órgãos desse animalzinho aí, né? Então, onde eu vou encontrar intestino, por exemplo, tá? Todos os órgãos aí desse animal. Vou encontrar nessa região da massa visceral. Bom, eles são divididos em três classes, tá? A primeira classe aí são os gastrópodes. Saiu com dois acentos aqui, me perdoem, tá? Quem são os gastrópodes, né? Eles são moluscos que têm concha e essa concha ela é espiralada,
tá? Em espiral. Além disso, é uma concha de peça única, ou seja, é uma única concha só. Exemplos aí dos gastrópodes, os caracóis, né, os caramujos, as lesmas. Nossa, mas lesma tem concha? Tem concha. É uma concha minúscula, muito pequena, né, em algumas espécies de lesmas. Em outras espécies pode ser até interna essa concha, mas é uma concha espiralada de uma única peça. Então, por isso que ela entra aqui na classificação dos gastrópodes, tá? Os gastrópodes aí é a classe onde tem a maior diversidade de moluscos, tá? Onde encontro a grande maioria das espécies de moluscos, né, estão aqui nessa classe dos gastrópodes, tá? E a massa visceral desses carinhas aqui fica no interior da concha, né? Lembra que eu falei que ela é uma estrutura de proteção, né? Então todos os órgãos, né, desse molusco que fica aí na massa visceral, fica protegida por essa concha, tá certo? Então, é uma estrutura bem importante para eles. Já outra classificação aí são os bivalves, ou também chamados de pelecípodes, tá? Todos esses moluscos aqui dessa classe são animais aí de ambiente marinho, vivem no mar, tá? E eles são formados aí por duas conchas articuladas e unidas por um ligamento. Por isso o nome, né? De dois, bivalves, tá certo? Né? Duas conchas aí articuladinhas, né? Exemplos desses moluscos, os mariscos, as ostras, as vieiras, também bastante conhecido por nós, né, esses moluscos. Entre as duas conchas desses animais fica o corpo dele, né? E uma curiosidade aqui é que eles são constituídos apenas de pé e massa visceral, eles não têm cabeça, tá? E quando tem o pé, né, é um pé também muito pequeno ou até mesmo ausente em algumas espécies aí, tá bom? Então, ele é basicamente uma maçona visceral, né? Porque o pé ele é pequeno ou é ausente. E protegido por uma concha aí, obviamente. Aqui nessa classe aqui dos bivalves, tem uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, que é a formação da pérola, né? Então a gente sabe aí que as pérolas são encontradas aí nas ostras, né? A ostra que é um bivalve, é um molusco bivalve. E eu quero falar para vocês, explicar para vocês como que se forma a pérola, né? Então, é um processo bem interessante. A pérola, ela começa a se formar aí quando algum grãozinho de areia ou algum parasita consegue penetrar dentro da ostra, inflamando aí esse animal, né? E causando uma inflamação nesse animal. Como a ostra não consegue expulsar esse corpo estranho, né? Para ela tentar combater essa inflamação, para que ela não morra, né? Ela vai cobrindo esse corpo estranho com camadas de uma substância que a gente chama de nácar ou madrepérola, né? Essa substância ela é uma substância dura e bem lisinha que ela vai depositando aí sobre esse corpo estranho, né? De tempos em tempos aí, né? Até que ela neutralize esse corpo estranho. E assim vai formando a pérola, tá? Então, a formação da pérola nada mais é que um mecanismo de defesa da ostra. Olha só que interessante, né? Ela faz isso para se proteger, tá? E tem um alto valor, né? Para nós, seres humanos, obviamente, né? Tem um valor comercial essa pérola, né? Essa formação da pérola, esse mecanismo de defesa aí para nós, tá? Aliás, é uma das gemas aí preciosas, né? Mais importantes que se tem. Bom, saindo um pouco aí dos bivalves, né? A última classe aí são cefalópodes, tá? Cefalópodes aí são moluscos aquáticos, mas são moluscos que não têm conchas, né? Na maioria deles não tem conchas, né? Ou essa concha, quando existe, ela é interna, tá? Quem faz parte dos cefalópodes aí são os polvos, né? As lulas e também os animaizinhos aí conhecidos como náutilos. Eles são moluscos mais complexos do que as outras classes aí, justamente porque eles têm um sistema nervoso muito bem desenvolvido, com olhos até bem semelhantes aos vertebrados. A origem do nome, né, cefalópodes, quer dizer pés na cabeça, né? Justamente porque eu tenho tentáculos, que são os pés desses animais, que partem aí diretamente da cabeça. Uma curiosidade aqui, né, é que esses números de tentáculos, eles variam, tá, de espécie para espécie. Então, por exemplo, a lula, ela tem 10 tentáculos. Já o polvo tem 8 tentáculos, por exemplo. O náutilo vai ter outro número de tentáculos.
tá? Nesses tentáculos existem algumas ventosinhas que são capazes aí de capturar a mesma presa, né? Obviamente também esses tentáculos é para movimentação dos moluscos, mas por eles terem essas ventosas, né, eles têm a capacidade de capturar a presa. Então, como eu posso ver, os cefalópodes eles são predadores, tá? Os polvos, no caso específico dos polvos, eles têm uma glândula de tinta e quando eles são, por exemplo, atacados, né, eles expelem essa glândula, confundindo aí o predador e eles conseguem fugir dessa maneira. Bem, aqui tá os polvos, né, ó, polvos, lulas e esses náutilos aqui, né? Os mais conhecidos são os polvos e as lulas, né? Uma observação bem importante, pessoal, muito importante mesmo aqui, tá? Então façam um neon aí no caderno, enfim, na apostila de vocês, quem estiver vendo a aula acompanhando a apostila, que, né, os cefalópodes, né, polvos, lulas, né, e os gastrópodes aí, caramujos, caracóis, enfim, eles têm uma estrutura chamada de rádula. O que que é essa rádula? A rádula, ela é uma espécie aí de língua com dentinhos afiados, usados aí para o molusco ir raspando os alimentos, tá? Ele vai raspando, ó, conforme está mostrando aqui no desenho, tá? Os bivalves não têm essa estrutura, né? Os bivalves não têm rádula, ou seja, outros mariscos, eles não têm rádula. Por que eles não têm rádula? Porque eles são animais filtradores, então eles vão filtrando as partículas de água que vão entrando aí, né, pela concha, enfim. Então, eles não precisam ter uma estrutura raspadora de alimentos, né, porque eles vão filtrando esses alimentos que estão lá dissolvidos na água, né, então eles não precisam raspar nenhum alimento. Por isso que eles não têm rádula, tá bom? Só os cefalópodes e os gastrópodes que possuem rádula. Bom, importância aí dos moluscos, né? Muitos deles servem como bioindicadores ambientais. Então, por exemplo, os bivalves, né? Como são filtradores, eles às vezes podem acumular algumas substâncias poluentes. E aí, né, em pesquisa, alguma coisa assim, eles capturam alguns bivalves aí para ver, né, se essa ostra, se esse marisco tem alguma substância poluente. E aí verificam se aquele ambiente está poluído ou não por meio disso. Eles também são importantes aí na cadeia alimentar, então eles são detritívoros, né, justamente porque eles têm vários hábitos alimentares, né? Eles são detritívoros, podem ser filtradores, podem ser predadores, então eles têm uma grande importância aí na cadeia alimentar. Eles também têm uma importância na nossa própria alimentação, né, na nossa alimentação humana. Então, muitos desses animais aí são utilizados em diversos pratos regionais, então ostras, mexilhões, caramujos, os polvos, né, as lulas, né, são bastante consumidos aí. E alguns até têm tem um alto valor econômico, né? Então, aquele escargot, que é um caramujo, é um prato muito caro, né? Tem um alto valor econômico aí. E outra importância que a gente ressalta sempre aqui é que alguns moluscos, né, eles são importantes aí no mercado das gemas preciosas, quando eu falo aí do comércio de pérolas, por exemplo, tá? Uma coisa que eu não falei sobre as pérolas, né, que eu esqueci de falar, é que eu não tenho só aquela pérola branquinha, né? Eu posso ter a pérola rosa, posso ter a pérola negra, né? Enfim, posso ter várias cores de pérolas e as cores das pérolas elas vão variar, né, de acordo aí com a espécie da ostra que produziu essa pérola e do ambiente que essa ostra está inserida, tá? Esses dois fatores vão alterar a cor da pérola, né? Enfim. Então, por hoje é só, tá? Uma curiosidade também que eu queria falar para vocês, né? Com relação ao Lula molusco, né? Aí, né? Do desenho do Bob Esponja, tá certo? Ele não é uma lula, sabiam disso, tá? Porque como a gente falou aqui, como eu falei para vocês, né? A lula, ela tem 10 tentáculos, tá certo? O lula molusco, ele tá mais próximo de ser um polvo, mas nem um polvo ele é, porque o polvo tem 8 tentáculos. E se vocês forem contar lá no desenho, o lula molusco, ele só tem apenas 6 tentáculos. Então ele não é nem lula e nem polvo, embora ele esteja mais próximo de um polvo até. E uma outra curiosidade com relação ao caramujinho aqui do Bob Esponja, né? O Gary aí, ele jamais poderia ficar ao lado do lula molusco, né? Justamente porque na vida real as lulas elas se alimentam de caramujo, tá? Então uma outra curiosidade aí.
Então, por enquanto é só, tá? Façam os exercícios aí, tentem fazer os exercícios para vocês treinarem, né? Para dar essa treinada aí nos exercícios, tá? Até breve.